Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, paz esteja com todos vós, povo de Deus, seja muito bem-vindo para mais um devocional Caminho Diário, uma palavra, um encontro, um novo eu. Estamos aqui para você que está chegando agora, iniciando mais esse Caminho Diário. Todos os dias nós temos esse compromisso com o Espírito Santo de nos reunirmos com Ele para ouvir a palavra, para aprender mais com a palavra e sermos transformados. Porque todo aquele que ouve, que atentamente ouve a palavra do Senhor, ele nunca é mais a mesma pessoa, sempre há uma transformação. E é para isso que somos chamados e é por isso que estamos aqui, para buscar algo novo. E o tema de hoje, assim, para mim é um dos temas mais especiais, porque fala sobre religiosidade, essa quebra de, vamos dizer assim, de conflito que o homem criou através da religião. Jesus nos convida a sermos santos, como ele foi santo, mas nos convida a sermos sábios, inteligentes e não tolos. Nós vamos orar primeiro, mas eu já quero acalmar o seu coração em relação a isso, porque assim, não há religião para Deus. Nós somos todos criaturas dele. Então, assim, a intenção de Deus é dar oportunidade para todos. E Jesus naquela cruz foi essa oportunidade que todos nós temos. Então, vamos anular isso da nossa vida, orando ao Senhor, claro, convidando o Espírito Santo para abrir mais o nosso entendimento, os nossos olhos, os nossos ouvidos, para que de fato a gente possa viver essa mensagem verdadeiramente na presença de Deus. Amém? Feche os olhos um instante. Pai, eu quero nessa hora apresentar a tua igreja. Igreja é essa que está se reunindo aqui agora. E desde já eu quero apresentar cada coração, Pai. Que o Senhor venha com a tua santa presença, anulando, Pai, toda religiosidade do nosso ser. Que nós possamos começar este devocional hoje entendendo que somos todos, pela fé, filhos de Deus, descendentes de Abraão. Então, que essa palavra hoje venha ministrar o nosso coração de forma profunda, verdadeira e espiritual. Nós não podemos fazer isso sem a tua presença, Santo Espírito, e é por isso que eu entrego nessa hora a direção deste encontro ao Senhor. Eu não tenho nada a entregar, pelo contrário, estou aqui para receber do Senhor. Então, que seja feita a tua vontade, que o Senhor venha nos direcionar, em nome de Jesus. Entregue em tuas mãos. Tudo aqui é consagrado ao Senhor, que seja para a tua glória. Amém. Aleluia, gente. Nós vamos dar sequência no livro de Gálatas, onde nós fomos ministrados por Gálatas, capítulo 2. Você que fez o seu dever de casa e fez toda a leitura do livro, você já conseguiu entender a mensagem de hoje. Gálatas, capítulo 3, vai continuar sobre esse sermão que Paulo escreve para a igreja de Gálatas, tentando quebrar, de fato, a religiosidade que estava sendo implantada pelos judeus. Eles queriam que as pessoas entrassem, de fato, para a religião deles. E a gente entende que Deus ele chamou os gentios para serem salvos pela fé, não pelas obras. Tá uma confusão muito grande aí, que nós sabemos que enfrentamos até os dias de hoje. Nós vemos irmãos brigando com irmãos por causa de uma placa de igreja. Nós vemos um perseguindo o outro, disputando pessoas. Isso é terrível. Isso é terrível, assim, porque tem tanta fome no mundo, tem tanta injustiça. As cadeias estão cada vez mais cheias, os centros de recuperação estão lotados, os hospitais não comportam tantas pessoas enfermas e as pessoas estão brigando
para quem vai fazer parte de uma placa de igreja e para quem não vai. E esquecendo da graça, esquecendo a verdadeira razão pela qual nós abrimos a boca e nos consideramos filhos de Deus. Se cremos em Jesus, precisamos hoje nos libertar, literalmente, da religiosidade do nosso coração. Amém? Eu vou ler até o versículo 7, mas façam a leitura completa. Você que não leu, você que já fez, parabéns pela sua busca. E vamos ter como versículo do dia o versículo 2. Amém? Ó insensatos Gálatas, quem vos encantou a fim de que não obedecessem à verdade? Quando entre vós, diante de vossos olhos, Jesus foi evidentemente apresentado e crucificado. Apenas quero saber de vós isto: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela fé naquilo que ouviram? Sois assim tão tolos? Depois de terdes começado pelo Espírito, quereis agora ser aperfeiçoados pela carne? Padecestes tantas coisas em vão, se é que foi em vão? Aquele que vos ministra o Espírito e realiza milagre entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela fé naquilo que ouviram? Assim como Abraão creu em Deus, isso lhe foi creditado por justiça. Sabei, pois, que aqueles que são da fé são chamados filhos de Abraão. Então, aqui nós já percebemos que Paulo está tentando usar a própria lei para que as pessoas possam entender que Deus é o mesmo lá do Antigo Testamento até hoje, até agora e para todo sempre. Se nós pararmos para observar, sempre foi pela fé, nunca foi pelas leis. Gente, as leis foram entregues para que o grupo que estava nascendo ali vamos dizer assim, se identificasse com algo. Eles precisavam se identificar como nação. E toda nação tem lei. Então, Deus dá as leis a Moisés para que o povo entendesse que eles tinham um Deus, que eles tinham alguém que governasse ele. Não era para eles se misturarem com outros povos e viver segundo as leis humanas. As leis que Deus entrega, elas são leis que ensinam sobre vida, que ensinam a viver bem, a viver melhor, a ser obediente, a viver em paz, a não ter conflito, a viver verdadeiramente a vontade de Deus. As leis humanas são diferentes. Se nós formos para as constituições que existem em cada país, é autocontrole humano. Mas a de Deus nos ensina a viver de verdade, a sermos livres, não porque somos obrigados, não, mas porque é bom fazer o bem. Então, que a gente pegue essa mensagem de Paulo hoje e liberte o nosso coração em não achar que se eu não for assim, segundo essa lei, eu vou ser condenado. Pelo contrário, são tantas pessoas boas, sabe? Eu sempre digo que aqui não é pregado religião. E você que me acompanha aqui vai saber disso. Aqui nós não pregamos religião. Aqui nós ouvimos uma palavra que está escrito na Bíblia e que vem direto do Espírito Santo para o nosso coração. Uma palavra que conforta, uma palavra que liberta, uma palavra que, puxa a orelha. Essa é a intenção do Evangelho. Sermos resgatados para a graça de Deus. Quando o pecado entrou lá através de Eva e Adão, o Evangelho veio para nos resgatar. Deus não quer que a gente seja bagunça. É por isso que existem os mandamentos, as ordenanças de Deus. Mas não que isso vá nos salvar. O preço pelo pecado nós não poderíamos pagar. Então Jesus pagou esse preço.
Então, seja lá o que a gente faz, não é razão para sermos condenados e nem salvos. Sabe, tem muita gente que se sente o doutor da lei, se sente santo e condena o outro. O próprio Jesus nos ensina. Ei, tira primeiro o cisco dos teus olhos para poder querer tirar o do outro. Tem muita religião no nosso coração e precisa ser quebrado. E quando eu digo religião é porque assim, se no meu ministério eu não posso cortar o cabelo, que não é o caso, tá, gente? Só tô dando um exemplo. Eu vou olhar para o ministério que pode e vou dizer que eles estão condenados, que é pecado o que eles estão fazendo, por causa do meu entendimento da lei. Gente, as religiões criam doutrinas e acabam impunhando aquilo como lei e obrigando as pessoas a viver aquilo. Quando nós recebemos o Espírito Santo, nós vamos sendo corrigidos por ele, segundo as ordenanças dele e o que ele quer. Cada um vai vivendo conforme o Senhor vai fazendo. Se você permite que o Espírito Santo te transforme, você não precisa chegar em um lugar e aquele lugar dizer que você pode ou não pode fazer aquilo. Sabe, uma das coisas que eu mais acho incríveis é porque, assim, as pessoas tentam trazer um conflito entre católicos e protestantes, principalmente no âmbito de ser católico ou ser cristão, protestante não pode beber, não pode ir numa festa, não pode isso. E quem disse? Quem disse que o católico pode? Se tem eu digo isso porque eu cresci no catolicismo, não tenho nada contra, pelo contrário, eu gosto muito, servi até um tempo atrás, e assim, sou muito amiga de muitos ministros e tenho um respeito gigantesco pela fé de cada um. Algumas informações não se cruzam, algumas, mas isso não quer dizer que um está certo e o outro está errado. Quem vai nos salvar é Jesus. Quem está certo é Jesus. Então sempre vai haver esse conflito. Então você que chegou aqui, seja muito bem-vindo, independente da sua religião. Só que vai ter alguns momentos em que você vai ouvir coisas que talvez não vai gostar. Mas eu não estou apontando o dedo e muito menos dizendo que eu estou certo e que você está errado. Assim como muitas vezes eu vou ouvir pessoas me falar coisas que eu vou achar que ela está me julgando, me condenando, e ela não vai estar. Simplesmente ela vai pregar aquilo que ela acredita. Foi assim nesse tempo. Então, quando Paulo ele traz essa mensagem, ele está tentando mostrar isso para os gentios. Porque assim, os gentios eles entenderam que eram salvos pela fé. Nós chegamos e somos corrigidos pela fé no que ouvimos sobre Cristo. Foi assim comigo. E os que já estavam lá vão condenar, porque eles não estão dentro da lei deles. E aí virou uma bagunça. E essa bagunça está até os dias de hoje. Paulo está tentando quebrar isso daqui. Paulo está tentando dizer, gente, pelo amor de Deus, quem salva é Cristo, não é lei, não são obras. Isso nos impõe desde a morte de Cristo. Vamos nos lembrar. Tinha um homem crucificado ao lado dele, condenado pelos homens, condenado pela lei, pecador. E Jesus olha para ele com misericórdia. E porque ele creu que Jesus verdadeiramente era o Filho de Deus, ele disse que ele estaria com ele no paraíso. Isso eu me emociono, peço perdão, porque assim, tá havendo tanta briga, tanto conflito, e eu acho isso tão triste, sabe?
Às vezes eu tenho vontade de abraçar o mundo assim e dizer: ei, somos todos irmãos, somos todos um só povo, estamos todos condenados até que Jesus venha e nos salve. Estamos todos no mesmo barco até que Jesus venha e nos resgate. Precisamos parar com isso. Precisamos deixar de apontar o dedo para o irmão e condená-lo. Precisamos deixar de hipocrisia e achar que está certo e que o outro está errado. Deixa o outro viver. Sabe, a gente precisa ir atrás de quem está desenganado pelos médicos e já aceitou a morte e não busca mais a Deus. A gente precisa ir atrás daquele que está lá lançado nas drogas e não tem amor pela própria vida. Aqueles que estão lançados à bebida, à prostituição, que estão aprisionados. Sabe, a gente precisa ir atrás daqueles que estão presos, condenados pelo homem, sem direito de arrependimento humano. Sabe, tem muita gente, e eu não estou aqui defendendo, não. Mas eu estou aqui dizendo que Jesus perdoou. Por que que nós não podemos perdoar também? Por que que nós não conseguimos perdoar? Pelo contrário, é só ódio que está gerando entre uns e outros. É raiva. Poxa, a gente se converte a Cristo e as pessoas nos odeiam por isso. As pessoas ficam com raiva da gente por isso. Tanta gente ficou com raiva de mim só porque eu saí da depressão e Jesus me recuperou do leito da morte e hoje eu sirvo. As pessoas me odeiam por isso. Só porque eu sirvo em uma igreja protestante. Só porque eu não sirvo na mesma placa que elas. Só porque eu sou de um ministério e ela de outro. Gente, pelo amor de Deus. Vamos viver. Vamos aproveitar a vida. Não é isso que todo mundo fica dizendo? Vamos viver a vida, vamos aproveitar. Com sabedoria. Olha, Paulo chama de tolo. Tolo. Aquele que fica brigando por causa das leis humanas. Nós devemos andar assim em ordem, sim. Jesus não aprova a desordem. Deus condena a desordem. É por isso que ele entregou as leis. Para que as pessoas vivessem bem com elas. Mas as pessoas estão pegando a lei para brigar. Esquecendo o amor. Sabe qual é o maior de todos os mandamentos? E que se a gente cumprir ele, a gente cumpre todos os outros com toda facilidade? Amar ao Senhor teu Deus de todo o coração e ao próximo como a si mesmo. E as pessoas não estão cumprindo esse. Então os outros mandamentos ficam difíceis de ser respeitados. Sabe o que é que o ser humano hoje está fazendo? Condenando. Sabe o que é que a palavra diz? Só há um juiz. E ele é o próprio Deus. E todo aquele que tenta tomar o lugar de Deus, a gente sabe o que acontece. Satanás quis esse lugar. Então, cuidado, meu irmão. Cuidado. Não queira ser condenado junto com Satanás, assumindo o papel que não te pertence, que não é teu. Nossa, missionário, hoje foi para um lado, assim, devocional, caminho diário é para isso. Sinto muito se você chegou aqui agora, se você é novo e não gostou. Eu sinto muito por você, porque essa é a chamada de Deus para a minha vida e para o meu ministério. Chamar o povo ao arrependimento. Chamar o povo ao amor, à essência. Sabe por que as pessoas estão doentes? 2 Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 12. Porque as pessoas estão julgando o outro e não se autoavaliam. Aí muitos estão enfermos
Muitos estão caídos exatamente por isso. Porque está julgando o outro, tentando fazer o papel de Deus. Então, que a gente hoje seja despertado, porque você tem uma vida linda para cuidar. Olha para você, olha aí de cima a baixo, veja o quanto você é lindo, linda. E o quanto você precisa cuidar de você. Ah, missionário, mas eu não faço isso não, é os outros que tomam conta da minha vida. Perdoa. Perdoa e seja livre. Sabe, se eu fosse dar ouvidos a tudo que fala ao meu respeito, sobre o meu ministério, sobre a minha transformação. Ah, ela quer ser santa hoje. Se eu fosse fazer isso, eu não estaria aqui. Você não estaria aqui ouvindo. Então não desista. Sempre vai ter alguém olhando para você como espelho. Deixa Deus entrar na sua vida, na sua história. Deixa o Espírito Santo te transformar. Somos novas criaturas. Logo, não podemos mais viver como era antes. Amém? Então, hoje foi mais uma mensagem assim, sabe? Paulo me chamou a essa indignação também. Paulo me convidou a ficar indignado, como ele ficou. Gente, você faz essa leitura, Paulo manda não sei quantas perguntas aqui para o povo. Paulo estava indignado. Imagina Paulo hoje aqui, meu Deus, meu Deus. Se naquela época era difícil pregar por causa dos perseguidores que queriam matar, hoje é difícil pregar porque os próprios cristãos estão se matando. E eu digo cristão, quem crê em Cristo. Amém? Vamos tirar a religiosidade. Eu não prego religião. Eu prego fé. Eu prego Cristo. E a gente vai aonde a gente acha que mais se aproxima de Cristo. Então, que isso fique muito bem claro. Você vai estar onde você acha que você mais se aproxima de Cristo. Eu vou estar onde eu acho que eu mais me aproximo de Cristo. E assim nós vamos buscando, investindo o nosso tempo no Senhor. E não onde fulano está e onde cicrano está. Amém? Então que a gente se afaste da idolatria. E idolatria não é só imagens e esculturas. Existem muitas idolatrias por aí. Que estão vendadas aos olhos das pessoas. Cuidado. Cuidado. Amém? Então que a gente tenha esse entendimento hoje. Faça essa leitura aqui, se revolte com você mesmo, se revolte. Mas eu não estou dizendo uma revolta de briga não, gente. É uma revolta de dizer, eu não aceito ser religioso. Eu vivo pela fé, eu sou filho de Abraão, eu tenho direito. Ei, Abraão foi chamado a ser pai de nações. Por você, Abraão, todas as nações da terra serão abençoadas. E Jesus veio para abençoar todas as nações da terra. E eu e você fazemos parte disso. Independente do sangue, gente. Independente da cor. Independente da nacionalidade. Independente. Amém? Então, que hoje você guarde isso no seu coração. Se estavam te julgando, se você estava julgando alguém por causa disso, seja livre. Peça perdão, libere perdão e seja livre. Amém? Só Jesus pode nos salvar. Continue sendo uma boa pessoa. É isso que a lei nos chama. As obras de Deus é para que sejamos boas pessoas. Mas não é isso que vai nos salvar. Ah, então você é uma péssima pessoa. Se as obras boas não dão direito à salvação, e as obras más? Você acha que dá direito ao quê? Então, cuidado. Cuidado achando que pode aproveitar a vida de todo jeito. Lá na frente, quando eu tiver mais velho, eu me conserto. Cuidado. É por isso que a vida jovem está sendo ceifada de uma forma absurda. Dolorosa, muito triste. Amém? Então é isso. Compartilhe essa mensagem. Eu peço perdão se alguém se ofendeu.
A minha intenção aqui é dizer que eu e você somos filhos de Deus, que eu e você somos amados na mesma medida, que eu e você, independente de onde estamos, tivemos um preço pago lá na cruz. Eu e você temos direito de ser salvos, mas eu e você só seremos salvos se Jesus quiser nos salvar. Amém? E algo melhor ainda, Ele quer. Então vamos crer nisso, porque a maior de todas as promessas nos inclui, que é a de salvação. Isso eu não preciso trabalhar para conquistar. Isso você não precisa trabalhar para conquistar. Nós já fazemos parte dessa promessa. Só precisamos andar retos para que Jesus ache graça aos nossos olhos e, através da graça dele, possa nos salvar. Amém, gente? Então é isso. Fica com Deus. Eu espero muito de todo o meu coração te encontrar aqui amanhã, para que a gente possa juntos fazer mais uma caminhada de fé. Amém? Cheiro grande no seu coração. Guarde essa mensagem com carinho, com carinho. E lembre-se, não faça as coisas de Deus de qualquer jeito. Assista o devocional de ontem, para que você não ache que eu estou anulando a lei. Não é isso. Precisamos andar retos, seguindo os mandamentos de Deus. Amém? Fique em paz. Que o Senhor te dê um dia cheio, cheio da glória. Que a sua casa, a sua vida, a sua família possa ser recompensada por tudo que você tem buscado no Senhor. Que a sua casa e a sua família seja salva, seja livre. Que a sua saúde seja restaurada. Que a sua família seja restaurada. Que o seu trabalho seja abençoado. Que portas se abram para quem não está trabalhando. Que o Senhor venha abençoar abundantemente todo aquele que crê, que confia, que espera e que busca. Amém? Tchau, tchau, gente. Cheiro grande. Até mais.